Consegui um estágio na ONU. Caraca. Isso aí, ó, não, meus parabéns. A hora que eu olhei aquilo, eu falei, caraca, velho, ela é muito foda. Muito obrigada. E assim, eu fiz até um vídeo no meu Instagram, porque todo mundo veio me perguntar, né? Falando, meu Deus, como você conseguiu? É a coisa mais impossível do mundo. E não é, tipo, o processo não foi um bicho de sete cabeças. Inclusive, eu achei o processo que eu fiz para a ONU muito mais fácil do que esse processo que a gente faz, que tem que entrar no site, fazer 7 testes de personalidade diferente. Teste de lógica. Exato, que eu nunca sei fazer nada. Então, a ONU não pediu lógica nenhuma, então para mim isso já foi muito mais fácil. E foi um processo bem tranquilo, assim, de eu ter que mandar o meu currículo em inglês e responder uma pergunta que, no meu caso, né, era sobre a ajuda externa ser transparente e os dados estarem abertos ao público. Escrever um texto de no máximo 1.000 palavras, que dá mais ou menos uma página do Word, assim, e Uhum. mandar. E aí foi isso. Só que também é um processo muito chato, porque eu mandei no final de janeiro desse ano, eu fui ouvir alguma resposta, né? Que no caso foi me chamaram para entrevista no começo de abril. Meu Deus. Então, e assim, eles não avisam nada, né? Então, eu já tinha prestado antes para outras vagas que eu imagino que eu não passei, porque eles não te respondem se você não Não, tá passar. rolando ainda, já pensou? Não, eu não duvido também não, porque do jeito que demora. Mas, e assim, essas vagas, elas são abertas para qualquer pessoa do mundo participar ou é vaga Brasil? Como... Eu não conheço nada desse universo, tá? Então eu posso fazer algumas perguntas aqui que são meio ignorantes. Não, são abertas para qualquer pessoa. A diferença é que quando eu fui prestar o meu, ele é um trabalho que é home-based. Então, tipo, eu fico em casa. O meu lugar de Uhum, trabalho é a minha casa. Isso não muda. entendi. Então, esses trabalhos que são baseados na casa da pessoa, né, que você vai trabalhar de casa, eles são abertos a todo mundo. Então, você pode estar em qualquer lugar do mundo que você pode prestar. Mas, além disso, também existem trabalhos em cidades e países específicos que você também pode prestar, mas você vai ter que se mudar para o país. E É. aí, como a gente ainda está no meio de uma Uhum, pandemia e eu exato. ainda não acabei a faculdade, eu falei, meu, não tem como eu me mudar para outro país para estagiar, ainda mais que o contrato de estágio são 6 meses e depois dos 6 meses acabou. E aí eu acabei prestando esse de trabalhar de casa e deu certo. Ah, não tem chance, então, por exemplo, de você ser convidada para. O convite pode até existir, né? Mas não é uma garantia de, uma efetivação, algo do tipo. Então, isso é o complicado da ONU, né? Não existe efetivação, tanto é que no contrato que eu assinei para começar a estagiar, tava falando que isso não significa que eu vou continuar lá. Tem a Uhum. possibilidade deles estenderem os 6 meses para um ano, mas Mas também ainda em estágio. ainda em Tá. estágio e é tudo muito incerto. E aí, se eu quiser, isso aí é uma coisa horrível. Se eu quiser prestar na mesma que eu tô no PNUD, que é um órgão da ONU. Uhum. Depois que acabar meu estágio, eu não posso prestar para nenhuma vaga no PNUD por um ano. Eu posso Nossa. prestar em qualquer outra agência e qualquer outro órgão da ONU, mas não no PNUD. E mesmo se, assim, por exemplo, eu conseguir uma vaga que não seja estágio, então efetiva, assim, se eu quiser mudar de vaga, também tem que passar pelo processo seletivo. Não existe isso de mudar de vaga sem Lá processo dentro. seletivo. Não existe. É Caraca, tudo que prestando. burocracia. Muito. Ah, Extremamente burocrático. caraca. Mas você já começou? Você já abriu a entrevista, tudo que eles foram. Teve toda a demora que teve no processo, teve de rapidez pra te colocar lá dentro, fez? Sim, eles pediram Tá. uns 10 documentos diferentes e aí em maio eu já comecei. Caramba. Que... E aí tá, então maio, o quê? Vai novembro mais ou menos, é isso? Acho que é. Sim, não, tem a data certa, dia 10 de novembro acaba o contrato. Que loucura. É, mas é uma puta experiência, né? Não tem como. E aí, por exemplo, lá você conversa com gente, né, assim, você tem um time global, é basicamente isso? O time é que assim, aí já entra em uma crítica um pouco mais assim, né? Mas, por exemplo, no lugar onde eu trabalho, a maioria das pessoas que estão lá são da Europa e dos Estados Unidos. Então não tem muita gente assim da América Latina, da África, Entendi. Ásia e outras regiões, majoritariamente Estados Unidos e Europa.
Mas são pessoas muito assim, diferentes, muito. É engraçado, né? Que a gente faz reunião e aí ninguém nunca sabe se fala bom dia ou boa tarde ou boa noite, porque tá cada um em um horário diferente. E, meu, como que ficou a rotina agora? Com duas facu, tá, beleza, é tudo de casa, etc, mas duas faculdades, você tem aí um... Nem dá pra falar que é exatamente um jet lag, não é? Um fuso horário muito louco, porque... Como que ficou? Tô tentando imaginar aqui como que você conseguiu montar isso daí. É, então, esse semestre foi meio, graças a Deus, as aulas da PUC acabaram e da USP tá acabando, porque foi um semestre puxado, assim, eu acho que foi um semestre que eu quis ver até onde eu aguentava, sabe? Porque realmente foram muitas coisas. Mas a vantagem é que, por ser um trabalho que eu trabalho da minha casa, que eu não tenho que me deslocar, eu fazia os meus horários, né? Eu ainda faço. Então, Entendi. assim, eu tenho algumas obrigações, que são reuniões que eu tenho que estar, e são reuniões que acontecem de manhã, porque a maior parte do meu time está na Europa e são 5 horas a mais. Então, se eu for fazer no horário que é de tarde aqui no Brasil, para eles já é muito mais tarde e eles já não estão mais Ah, trabalhando. Então, eu fazia as reuniões que eu tinha que fazer de manhã. À tarde, eu tenho as aulas de lazer e turismo, mas eu. Algumas delas são gravadas e aí isso facilitou muito. E as outras eu simplesmente assistia, porque tá durando 1 hora, 1 hora e meia, e aí eu pausava um pouco o que eu tava fazendo no trabalho, assistia, e à noite eu tinha as aulas na PUC, né? Porque quando eu descobri que eu ia estagiar, na verdade, não quando eu descobri, né? Quando eu coloquei na minha cabeça que eu queria estagiar, eu fiz a minha grade colocando todas as matérias à noite, uhum. para conseguir ter o horário de manhã livre. E aí deu super certo, foi meio corrido. Teve dias que realmente eu ficava, meu, o que eu tô fazendo com a minha vida? Mas Ah, valeu a pena, né? Que agora sobrevivemos. salve, salve. Bom, se você gostou desse corte, não esquece de deixar o like e compartilhar com seus amigos. O link do vídeo completo tá na descrição. E não esquece também de se inscrever no canal, a gente tá postando bastante conteúdo bacana para quem tá querendo prestar vestibular. E eu tenho certeza que vai te ajudar. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!